A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado pelo Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso e a misericórdia do Senhor dura para sempre nas nossas vidas. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é o motivo por qual nós estamos aqui adorando e glorificando o nome do Senhor, porque Ele é bom e Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido. A misericórdia do Senhor verdadeiramente é o motivo por qual eu e você estamos aqui neste momento. Porque eu estou falando do amor de Deus, você está aí ouvindo a palavra de Deus. A misericórdia, a graça e a bondade dele nos alcançou. Aleluia! E papai é bom demais. Ele é maravilhoso e ele tem cuidado de nós. E toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dado ao nosso Deus, porque ele sim é o único digno de ser adorado, o único digno de ser exaltado. Amém? Glória a Deus. Olha só, você que chegou a este vídeo de alguma forma e não é inscrito no canal, se inscreva no canal Bispa Juniele Fidelis. Não deixe de clicar no sininho de notificação para você ser notificado das mensagens que postamos diariamente, mensagem que renova, mensagem que fortalece, mensagem que liberta as nossas vidas, que é a palavra de Deus, que ela diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! Então se inscreva no canal. E você que já é, glória a Deus por isso, um beijo no teu coração. Logo, logo nós estaremos com 50 mil. Tenho certeza que Deus vai usar a tua vida para compartilhar, convidar pessoas para ser abençoada, porque somos uma família. E aqui o que nós fazemos nada mais é que pregar a linda palavra do Senhor. Aquilo que Deus nos chamou para fazer é o que nós fazemos, porque eu creio que os quatro cantos da terra vai saber que Ele vive, vai se prostrar diante dele. Nós somos canal de bênção, então não deixa de compartilhar. Aleluia, glória a Deus. Olha só, Deus é maravilhoso e eu quero ler a palavra do Senhor para o teu coração neste momento. Eu quero falar contigo neste momento, porque Deus ministrou algo em meu coração muito forte. E por mais que Ele, o nosso Deus, manda a gente ir, às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente fica amedrontado, mas se é Deus que está mandando, por que ter medo? Por que temer, sendo que Ele tem o controle e a direção de todas as coisas, e se alguma coisa der errado no meio do caminho, Ele estará conosco. Mas às vezes quando Ele fala: vem na minha direção, vem que eu tô te esperando, vem aqui que eu vou te ajudar, a gente tem medo. Será que isso tá certo? Será que vai acontecer? Será que é mesmo? Uma coisa é certa: se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus está dizendo para você que Ele está contigo, te guardando e te protegendo. E olha o que Ele vai falar aos nossos corações neste momento. A Bíblia nos diz lá em Mateus capítulo 14, versículo 22, 23 e 24. Mateus capítulo 14, versículo 22, 23 e 24. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despediu a multidão. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. O 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Vamos ler todo, gente? O 26, quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E gritando de medo, mas imediatamente Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Oh, glória! Vamos continuar lendo? Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas.
Então Jesus respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Aleluia. Eu disse que a gente iria ler somente o 24, mas acabamos que nós lemos até o 30. Então, Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 30. Amém? Glória a Deus. Olha só, aqui nós vemos a palavra do Senhor que Jesus deu um direcionamento para os discípulos. Jesus deu um direcionamento a eles para que eles pegassem o barco e passassem para o outro lado, enquanto Jesus despedia a multidão. Jesus direcionou eles a algo. Jesus disse: vá e faça isso. E a Bíblia diz que eles fizeram. Porém, no meio do caminho, quando a situação foi apertando, quando a situação foi complicando, eles tiveram medo. Mas no início, quando Jesus deu a ordem que eles estavam vendo Jesus na frente deles, eles não temeram, eles não tiveram medo, eles somente obedeceram. Sabe o que eu aprendo aqui? Às vezes quando nós não estamos vendo, porque nós não vemos Ele, mas nós sentimos, nós sabemos que Ele está conosco. Quando nós sabemos que Ele está aqui falando conosco, nós até obedecemos, mas de repente, quando as coisas se apertam, quando as coisas se complicam, nós esquecemos de ouvir a voz e começamos a ter medo. Ter medo do que Ele está dizendo, ter medo do que Ele está mostrando. Nós começamos a temer quando tudo vai bem, quando nós estamos do lado dEle, na direção dEle, estamos ali perto dEle, nós não estamos preocupados com os problemas à nossa volta e nós ouvimos a voz dEle, vamos obedecer, porque os discípulos obedeceram e pegaram o barco e foram. Jesus permaneceu no lugar, depois foi orar, para depois ir de encontro a eles. Mas enquanto estava tudo bem, os discípulos obedeceram, eles foram, eles não temeram, eles seguiram o que Jesus estava mandando. Porém, quando eles estavam no meio do mar e que as ondas quase viravam o barco, as ondas quase imergiam eles, as ondas quase acabavam com eles, eles temeram. A Bíblia nos diz que o vento era contrário. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Eles teve medo naquele momento. Eles teve medo e a Bíblia nos diz que Jesus foi ao encontro deles. E Jesus andando sobre o mar, Jesus andando sobre as águas, quando eles viram alguém andando, eles disseram: é um fantasma. Eles não tiveram a sensibilidade de ver que era Jesus indo ao encontro deles, indo até eles para salvá-los, para ajudá-los, para guardá-los, para protegê-los. Às vezes nós estamos tão apegados no problema, às vezes nós estamos tão focados no problema, que Jesus aparece na nossa frente, que Jesus vem até nós, que Jesus manda alguém falar conosco, que Jesus entrega algo para nós, e nós não queremos ouvir. Jesus está ali dizendo: sou eu, não tenha medo, sou eu. Aí Pedro ainda duvida: se és tu, manda-me ter contigo. Veio a dúvida, por quê? Porque as ondas eram contrárias, o vento estava furioso, as coisas estavam indo de mal a pior, então não pararam para ouvir a voz do mestre ou para olhar e dizer: é o Senhor. Sabe o que eu quero dizer contigo neste momento com esta palavra? Sabe o que eu quero falar ao teu coração neste momento? Eu quero falar para você que você não pode focar no teu problema, não, porque ele não é teu, ele é de Deus. A luta não é tua, a luta é do Senhor. Essa peleja, essa batalha não é tua, já é dele. Então por que tá focado nisso aí se Jesus está dizendo para você: venha, querido, venha, minha filha, venha, meu filho, caminhando sobre as águas, venha, venha. Você tem que acreditar que aquele que você tá vendo não é assombração, não é fantasma, não é alguém alguém do além, não. O que você tá vendo é o Senhor que está dizendo para você: vem, vem, vem. Porque tem vitória. Vem, porque tem resposta. Vem, porque tem cura. Vem, porque tem libertação. Não coloque a tua mente somente no teu problema, na tua situação, na tua aflição. Às vezes nós estamos passando tanto problema, tantas coisas, que nós esquecemos
braços daquele que vive e reina para sempre e tem o controle de todas as coisas. Ei, se Jesus te mandou ir, vai. Se Jesus mandou você caminhar, caminha. Se Jesus mandou você tocar, toca. Se Jesus mandou você fazer, faça. Porque é Ele que está no controle. Ei, não se assusta quando Ele aparecer para você, não. Se Ele aparecer porque tem um propósito. Se Ele aparecer porque Ele quer te ajudar. É porque Ele quer te fortalecer. É porque Ele quer fazer você acreditar que Ele pode dar vitória. Ele quer fazer você acreditar que não é para você focar no problema. Não é para você focar na situação. É para você focar nele. Nele. Porque quando Ele mandou Pedro ir sobre as águas, Pedro foi. Porque Pedro desafiou. Pedro não acreditou que era o Senhor. E Pedro foi sobre as águas. Mas Pedro teve medo no meio do caminho. E quando ele começou a ter medo e ele olhou para a volta dele. O que eu estou fazendo aqui? A Bíblia diz que ele começou a afundar. Mas o Senhor, com a mão forte e poderosa dele, foi lá e levantou Pedro do lugar. Se você olhar para o lado, para a circunstância e não olhar para frente, para Jesus de Nazaré, você vai afundar, você vai perecer, você vai parar, você vai sofrer, você vai ficar só chorando. Mas se você focar em Jesus Cristo, você vai caminhar, você vai avante, você vai ter vitória, você vai ser fortalecido, você vai ser restaurado, você vai ser trabalhado, você vai ser curado. Em nome de Jesus, vai recebendo o que papai diz para você neste momento. Ele está segurando na tua mão forte. Não faça como Pedro, assustando, apavorando, olhando para o lado. O que vai acontecer? Ai, eu vou afundar. Não. Foca naquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele venceu a morte. O que é impossível para ele? Nada. Essa palavra que eu trouxe agora neste momento é para você entender que nada é impossível para o Senhor. E se Ele te mandou ir, vá. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para frente, para trás, não pense em retroceder, olha para frente. Olha para frente. O teu alvo é olhar para frente. O teu alvo é caminhar. O teu alvo é prosseguir. Então olha para frente, porque Jesus está contigo e a ordem veio dele. A palavra veio dele. Então pega na palavra e diz: Senhor, a palavra veio de ti e eu vou caminhar com esta palavra, porque eu creio que a tua palavra é viva e eficaz. Amém? Glória a Deus, aleluia. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus e que você possa ouvir a voz de Deus, obedecer a voz dele e caminhar e não olhar para a direita, para a esquerda e para trás, mas olhar para frente, para o alvo, que é o Senhor que está contigo, e ele vai fazer tudo o que precisa ser feito para que a alegria volte para o teu rosto, para que o cântico de vitória volte para a tua casa. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu ministério em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, fica na paz do Senhor e Deus é contigo.